Fala pessoal, ligados aqui no canal da J-League Insider, seja muito bem-vindo mais uma vez para um dia entrevista, aquele quadro onde a gente entrevista jogadores, ex-jogadores, personalidades do mundo do futebol e do jornalismo também. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Rafael Fraga, ele que é CEO da Magnitude, empresário do futebol, consegue bastante entrevistas aqui para gente. E é um prazer estar recebendo ele. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre 10 anos, né, que a Magnitude faz negócios com o futebol japonês. Então, Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade de dar essa entrevista aqui para a gente. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal para o pessoal também entender como funciona esse mundo de negócios do futebol. Eu que agradeço, Matheus, pela oportunidade. De fato, a gente está tentando sempre colaborar aí com o seu programa, podcast, com a Liga. Vai ser um prazer aí falar do Japão, é sempre um prazer para mim. Bom, vamos começar, Rafael. Eu sempre gosto, de começar quando a gente está trazendo alguém que não é jogador, que o pessoal não conhece, que a pessoa se apresente, que o entrevistado fale um pouco da sua carreira, da sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Rafael, fala um pouco da sua carreira, da magnitude. Claro, falo sim, né? Primeiro, só para explicar, a turma me conhece mais como Fraga, que é meu sobrenome. Muita gente nem conhece meu primeiro nome, porque como tinha muitos Rafaéis, tanto no colégio quanto na faculdade, a turma sempre me chamou de Fraga. Fica aí só essa informação. Em relação à minha entrada no futebol, eu joguei basquete quando eu era, até o Marcelinho eu conheci nessa época, na época do Vasco, joguei 10 anos de basquete no Vasco, com atletas que se tornaram profissionais, mas eu não era bom o suficiente, tive que parar para estudar. Então, eu fiz engenharia, fui seguir uma carreira corporativa mais tradicional e, por acaso, eu voltei a me envolver com o setor de esporte e entretenimento. Foi totalmente por acaso. Meu primo precisava de uma ajuda para um plano de negócio. Ele estava começando um negócio em gaming que não tinha dado certo lá na Inglaterra e era a magnitude também. Então, ele depois quis migrar para futebol, tinha visto que a Premier League estava muito mais forte do que era isso mais ou menos em 2006 para 2007. Então a gente fez um plano de negócio para ele. Em 2009 ele resolveu fazer uma coisa em parceria com o Brasil. Aí a gente montou a empresa, finalzinho de 2009, dezembro. A gente completou 15 anos agora no fim do ano passado. E aí eu comecei, fui sócio fundador da estrutura da Magnitude Brasil, um sócio cofundador, que é o Vinícius, está com a gente até hoje, começou trabalhando no negócio mesmo, e eu ficava ainda na área de investimentos, que é onde eu trabalhava, na área de energia, infraestrutura, até que em 2014 para 15 a gente teve uma notícia que meu primo voltou para Portugal, ia fazer os esforços dele comerciais todos no México, que ele tinha assinado com um jogador importante do México, de futebol. E a gente tinha que decidir se a gente mantinha a lojinha ou não, sem a turma que tinha começado. E a gente decidiu manter, acabamos reduzindo o número de clientes. Eu saí da onde eu era sócio lá da gestora de investimentos e fui ajudar o Vini. E aí, em 2015, por isso que o Japão é tão importante para a gente, nossa primeira operação mais relevante foi um empréstimo de um atleta que jogava no São Paulo, Ademilson, para o Yokohama Marinos. A gente tinha uma boa relação com o pessoal do City, desde muito tempo, e o City tinha essa parceria com a Nissan no Yokohama Marinos. Nós fizemos até os exames médicos, tudo da Denilson lá em Manchester, para conhecer aquela estrutura maravilhosa lá do City. E aí começamos a desbravar o mercado japonês. Então, foi lá em 2015. Então, a gente completa de fato 10 anos de mercado japonês esse ano e 15 anos de empresa aí no ano passado. E foi essa um pouco da minha história. Assim, eu sou engenheiro de formação, não joguei futebol, joguei basquete. E hoje a gente tem basquete também, a gente tem surf, tem patrocínio, tem outras unidades de negócio, mas o futebol é o principal negócio da magnitude. Maravilha, Desculpa se eu falei muito demais legal. aí. Que isso, pode ficar tranquilo, fale o quanto você achar que você deve falar. E é muito legal a gente conhecer essa história, né? Então, a primeira negociação de vocês com o Japão foi o Ademilson, né? Saindo do São Paulo para o Yokohama F Marinos. Depois ele acabou indo para o Gamba Osaka também, acabou sendo um grande ídolo do Gamba Osaka. É muito difícil negociar com os clubes japoneses, eles enchem muito o saco. O japonês, assim, ele tem uma particularidade, eles são mais lentos na tomada de decisão. Então,
A gente tem uma influência muito grande, até por questões de fuso horário, proximidade geográfica, dos Estados Unidos, né, que são uma grande economia e tem um perfil muito mais orientado a negócios e muito mais rápido de tomar decisão. Então, quando você vai para o outro lado do mundo, em que existe toda uma construção de confiança, e que muitas das vezes, até acho que pela cultura japonesa, eles não gostam de conflito, não gostam de falar sobre coisas mais desagradáveis. Então, você às vezes acha que a reunião foi ótima, mas depois nada acontece. Então, eu acho que a gente aprendeu ao longo desses anos que, não sei se é difícil ou fácil, acho que cada geografia tem sua particularidade, mas sem dúvida eles têm uma forma específica de negociar, e uma das principais é que o tempo não é o tempo mais, vamos dizer assim, em que estamos habituados no Ocidente. Eu acho que eles têm um ciclo muito mais longo de tomada de decisão. Mas no mais, uma vez que você consegue ganhar essa confiança e que você avança, uma coisa que é espetacular do mercado japonês é que o que você combinou, eles vão honrar. Então, pode parecer uma coisa assim, talvez seja um detalhe, e que para quem não faz tanto negócio no setor, seja uma coisa que todo mundo imagine que você, uma vez que negociou, aquilo vai ser cumprido. Poxa, a gente tem N exemplos que não é bem assim, mas no Japão não. No Japão, você demora, é difícil, uma vez que você faz o negócio, eles conseguem, de fato, honrar tudo que combinam. Pois é, e é muito interessante ter esse outro lado da moeda, principalmente porque o jogador que eu vou citar não está com vocês, imagino, mas é interessante que a gente traga esse exemplo para essa pergunta que eu vou fazer. A gente teve o Anderson Lopes, né, do próprio Marino, sendo sondado pelo Botafogo. O Botafogo congelou as negociações depois de uma proposta recusada. E muita gente fala, né, porque muitos jogadores saem do Japão em final de contrato, saem até muitas vezes de graça. E no caso do Anderson, não, né? Ele tinha acabado de renovar. Já aconteceu de algum jogador seu ter uma proposta para voltar para o Brasil, mas ficar emperrado nessa burocracia japonesa? Como que essa resolução de conflito, se a gente pode dizer assim, quando o clube quer segurar, mas o jogador quer voltar? A gente não teve o caso do jogador querer voltar por uma transferência onerosa ou não onerosa do Japão, até porque a gente não fez tantas operações assim. A gente fez operações relevantes e de longo prazo, mas os nossos clientes gostaram muito do Japão. Então, via de regra, o financeiro é muito bom e eles gostam muito do estilo de vida do país, que o país proporciona para as famílias. Então, a gente não teve esse caso, mas eles de fato levam um pouco mais de tempo, sim, do que o Ocidente está mais acostumado, sobretudo a Europa, a fazer operações muito rápidas, né, em fim de janela. O japonês ele é mais lento, né? A gente acabou de voltar de lá agora e eles já tinham decidido. Claro que existem algumas operações que você fecha meio em cima. A do Ademilson, na época até não foi uma dessas também. Mas a gente não teve o caso do jogador querer voltar. Eu sei que houve alguns casos, né? Acho que o Rony foi um grande caso de retorno. Ele queria sair do Japão e acabou até saindo via litígio. Ele foi para o Atlético Paranaense e foi um caso de sucesso aqui no Brasil depois, mas a gente não teve esse caso, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque a gente adora o Japão, então quanto mais atletas a gente vai por lá, é melhor. Tomara que eles gostem e fiquem por lá a carreira toda. Pois é, e uma das negociações recentes que vocês fizeram no mercado japonês, a transferência do Matheus Sávio, né, que conversou com a gente outro dia, do Kashiwa Reysol para o Urawa. Tem algum bastidor legal dessa negociação, algo que não venha a público? Como que foi essa tomada de decisão, essas reuniões? Acho que tem, sempre tem muita informação que não vem na imprensa. Acho que o Sá fez uma temporada, até teu xará, né? Fez uma temporada muito boa aí em 2024 e manifestou assim, acho que vários clubes manifestaram interesse, né? Não só do Japão, fora do Japão. Ele tinha interesse de ficar no país, está muito bem adaptado, a mulher está grávida, já estava com acompanhamento médico. E era um cenário que, 6 meses atrás, a gente achava mais improvável, porque não tinha um histórico dos conglomerados comprarem atletas dentro do próprio Japão, né? Então, a gente está falando do Urawa Reds, que é da Mitsubishi, com o Kashiwa Reysol, que é da Hitachi. Então, normalmente, eles esperam os contratos terminarem e fazem operações dentro do próprio Japão sem custo, né? Então, uma das
dos dilemas, né? Que o fato do Sábio ter jogado no Flamengo e tem toda essa influência, né, do Zico, que abriu todo o mercado para estrangeiro no Japão, e quem o substituiu foi o Leonardo, também, por acaso, estava no Japão no ano passado, para os 30 anos da despedida do Zico, e fez um programa na televisão falando do Sábio. Acho que houve ali e o Kashima Antlers, acho que era um desses clubes que gostaria também de contar com o Sábio a partir desse ano. Eu acho que houve esse dilema ali na cabeça dele, porque tinha tudo a ver também, que o Leonardo saiu do Flamengo, foi pro Kashima, né? Mas ele acabou optando, tanto por várias razões, mas também pelo Mundial de Clubes que vai ter esse ano, acho que vai ser uma oportunidade bacana. Ele resolveu seguir, né, com o Ural, e eu acho que ele está bem feliz, acabei de voltar de lá, está bem feliz com a escolha. Então, o bastidor talvez fosse vamos dizer assim, essa dúvida, esse movimento ali de já dois ex-grandes jogadores, né, que o Zico e o Leonardo, talvez o Sávio pudesse seguir essa linha, né, de ir para o Kashima também. Acabou não indo, né, foi por Ural. Vamos ver como é que vai ser esses 3 anos e meio aí, que foi o ciclo aí que a gente fechou para ele lá. Maravilha. E o Matheus, ele é algo é até fora da normalidade, né? Você citou que não é normal os clubes japoneses contratarem de outros clubes japoneses ainda com o jogador em contrato, de pagando mesmo uma multa ou um valor. E o Matheus, ele também é um caso raro de um jogador que chama a atenção, que gera a expectativa de saber qual é o próximo movimento dele, né? Aqui no Brasil a gente está falando muito, poxa, qual vai ser o próximo movimento do Neymar? Ou teve muito, falando num termo de transferência interna, qual foi o próximo movimento do Gabriel, né, do Gabigol. O Matheus teve muito isso no Japão também, né, por ter sido uma temporada fantástica, ele ter entrado no Best Eleven da J-League de 2024. Como que você viu lá no Japão essa negociação e a ansiedade não só dos diretores procurando o Matheus, mas também de torcedores olhando e pensando, pô, a gente precisa contar com um jogador como o Matheus. O Urawa, ele é o clube com maior média de torcida da J-League, né? Se não me engano, são 40 mil de média todos os jogos. E o estádio é enorme, cabe 60 ou 70 mil. Então, quando a gente chegou no Japão, sem ter anúncio nenhum de imprensa, no aeroporto a gente já teve um reconhecimento de torcida, falando dele do Urawa. A gente chegou assim no final de semana, num horário meio alternativo, e a gente ficou impressionado com isso, né? Então, assim, acho que havia uma expectativa, o próprio clube, né, elogiou bastante, assim, a postura como ele conduziu, e a gente conseguiu conduzir também nas negociações. Havia uma expectativa, né? Havia uma expectativa, mas eu acho que eles, nesse caso, acho até que eles andaram rápido, né? Ao contrário do que a gente falou inicialmente, porque, por exemplo, grupos da China, do Oriente Médio que queriam, levaram mais tempo, a gente já estava bem avançado na negociação já interna, né? Eu acho que fica mais fácil, justamente pela questão, o atleta que se adapta, mas foi o caso também do Ademilson, um atleta que se adapta ao Japão, os outros clubes que possuem mais orçamento querem contar com esse atleta justamente porque mitiga o risco de adaptação, né? Quando você traz um atleta novo, pode ser que ele não se adapte. Apesar de ser ótimo o Japão, você tem vários fatores ali que às vezes o cara gosta muito, mas a família não gosta, coisas assim. Eu acho que no caso do Sávio, essa questão de expectativa ali, ele era realmente um atleta que tinha mais 2 anos de contrato, então o movimento normal seria a turma esperar, mas nós fomos surpreendidos, né, positivamente, em que vários clubes manifestaram interesse de fazer o pagamento da multa e fazer a transferência dele para essa próxima temporada. É muito interessante isso, e esses bastidores a gente foi acompanhando, né? Inclusive muitos torcedores japoneses procurando a gente para, poxa, vocês têm alguma informação do Matheus Sávio? A gente está ansioso com a chegada dele e pessoalmente eu fico muito feliz de ver o Matheus se transferindo, principalmente para um clube que vai jogar agora o Mundial de Clubes, né? Fico muito feliz de ver ele se transferindo para lá e ver a torcida do Urawa muito satisfeita, né? A gente se acostumou há um tempo da torcida do Urawa não ficar tão satisfeita com contratações ou até mesmo vendas que a diretoria faz, mas a gente ficou muito satisfeito de ver como eles estavam empolgados
com a chegada do Matheus. E aí eu queria te perguntar qual que é a sua expectativa, como não só a gente, mas também amigo do Matheus, para essa próxima temporada de 2025. Ele falou para a gente que mais do que o Mundial, ele quer muito ganhar a J-League, né, que é um objetivo muito importante para ele. Então eu queria que você falasse qual que é a sua expectativa para a temporada de 2025 do Matheus. Eu acho que o elenco que o Ural está montando para essa temporada é um elenco muito forte, né? Tem uma outra peça que a direção nos explicou, que eles ainda estão buscando, mas o elenco em si hoje já é um elenco que eu acho que vai ter condição de disputar os campeonatos que vai competir esse ano. Com exceção, é claro, acho que do Mundial, acho que vai ser bem mais difícil, mas os campeonatos asiáticos ali, mas o que impressionou quando a gente esteve lá e entendendo um pouco mais as características de cada clube, né? O Ural foi campeão, né, recentemente da CL, assim, algumas vezes, e para eles, o último título da J1 foi em 2006. Então, esse objetivo comum e maior do grupo nessa temporada é, de fato, tentar disputar o título da J1. Então, se o Saivo conseguir essa façanha, né, depois de quase 20 anos, o clube sem ganhar o que eles consideram lá o principal título, porque talvez aqui para o brasileiro a Libertadores tem um peso maior do que a Série A, né? O cara ganhou a Série A, mas pô, o cara que ganhou a Libertadores é diferente. Mas lá não, é engraçado, lá a J1 é muito mais importante para todo mundo, mais do que a Copa do Imperador, mais do que a própria ACL, que é um campeonato continental. Então, acho que como meta principal e como, acho que como desejo, não só da direção, mas também do Sávio, eu acho que é tentar ganhar um título da J1. Acho que seria, assim, espetacular para a história dele, para a história do clube, né, para a gente. Seria coroar com. A gente sabe o quão difícil é isso, né? Todos os outros clubes são muito fortes e o campeonato japonês ele tem essa característica de ser muito equilibrado. Mas eu diria que a expectativa, o objetivo maior, eu acho que é ganhar a J1. Bacana. E eu fiz essa pergunta até pro Matheus quando a gente conversou com ele. É, ele falou pra gente até, quando eu recebi a proposta do Caxias, eu fiquei meio balançado, não queria ir, até por falta de informação, mas quando cheguei aqui me adaptei, hoje sou apaixonado pelo país. Muitas vezes não chega a informação, né, de como a J-League é competitiva, de como o futebol no Japão não é a várzea que pensam aqui no Brasil, e o nosso trabalho justamente é desmistificar isso aqui no país, mas eu queria que você, como a gente, falasse para os jovens jogadores do Brasil, o Caetano, por exemplo, deixando o Corinthians para ir para o Vissel Kobe, por que esses jovens jogadores, se procurados, deveriam aceitar a possibilidade de jogar no Japão? Eu acho que são vários motivos, né? Acho que o primeiro motivo é que é uma liga muito organizada e muito equilibrada, em que os jovens hoje estão cada vez mais valorizados. Historicamente, o Japão tem uma fama de vender atletas de bom nível barato, e os atletas foram, por serem baratos, foram para a Europa e são muito bem sucedidos hoje. Eu acredito que hoje o futebol japonês ele vive a fase mais forte da seleção. Assim, eu entendo que hoje a seleção japonesa ela tem atletas jogando em alto nível em toda a Europa. No ano que vem, o calendário vai mudar para ter o casamento com a Europa. Acho que isso vai até prejudicar um pouco o mercado brasileiro, mas vai valorizar todos os atletas que estão jogando a J1, uma vez que casem o calendário com a Europa, eles vão ser valorizados, porque tanto o fluxo de saída quanto o fluxo de entrada ele vai ficar casado com o maior mercado do mundo, que é o europeu. Então, eu acho que o jovem, por outras razões que não só a organização e a valorização da competição, acho que a questão financeira é muito boa, porque os contratos são em dólares, normalmente os contratos são livres de impostos, depende do caso se é residente ou não. Você tem também o aspecto fora do campo, né? O Japão é um país espetacular, com nível de civilidade, eu acho que inigualável. Aí, acho que eu tenho visitei já alguns aí da minha vida pessoal e profissional. Então, acho que as famílias adoram por isso, porque assim, você de fato tem uma visão muito diferente e mais desenvolvida do mundo. E além disso tudo, já é um país que tem uma cultura do futebol muito vinculada à cultura brasileira. Eu acho que tem todo esse mérito do Zico ter, antes até da J-League começar a ter ido ao Japão, e
ter proporcionado, né? Antes do profissionalismo da liga, ele já estava lá e participou do início mesmo do mercado. Logo depois, quando a gente foi campeão do mundo, em 94, vários atletas campeões do mundo foram. Então, assim, o futebol do Japão, ele se mistura muito com o Brasil e com o futebol brasileiro. Claro que do Iniesta para cá, acho que as pessoas não chamam isso de efeito Iniesta, mas do Iniesta para cá, 2015, 16 para cá, eu acho que abriu muito o mercado europeu. Por várias razões, né? Talvez não seja pelo Iniesta, que é eu atribuo um pouco isso, assim, tem alguns treinadores espanhóis, mas também tem treinador australiano, que agora está no Tottenham, tem vários outros casos. Mas, claro, o futebol é um mercado global, mas o Japão tem até nomes de clubes com palavras em português, sobretudo na J3, vários diretores de futebol, eles falam algumas palavras em português, conseguem entender. Vários deles moraram no Brasil por intercâmbio. Então, assim, acho que e pouca gente sabe que a comunidade japonesa, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil. Então, você tem um vínculo histórico muito mais profundo e os atletas, quando chegam lá, eles percebem isso, percebem que talvez a dificuldade de adaptação seja menor do que parece sentado aqui no Brasil, né? Então, quando se chega lá, eles são muito amáveis também, muito prestativos. Acho que a adaptação do atleta brasileiro no Japão, ela é bem menos penosa do que em outros mercados, apesar da língua, né? Apesar da cultura diferente. Sim, sim, tem essa dificuldade de idioma e cultural, mas a gente vê muitos jogadores que não vinham numa fase boa no Brasil, indo muito bem no Japão, né? O próprio Rafael Elias, que foi emprestado na temporada passada e agora comprado pelo Kyoto. E ontem, na transmissão de Santos e Palmeiras, a gente estava comentando muito do Lucas Braga, né? Que era muito criticado pela torcida do Santos, foi ao Shimizu, foi um bom jogador no Shimizu e acabou voltando ao Santos para ser criticado de novo, né? Então, o Japão é um lugar com uma que pode ser difícil de você se adaptar à sociedade, mas ele te dá um nível de tranquilidade para você se adaptar ao jogo, a você se reconectar com o futebol, que proporciona jogadores que vêm em má fase no Brasil se tornarem grandes ídolos, né? Eu concordo, Matheus, porque até por ser um país desenvolvido e ter esse nível civilizatório tão mais avançado, o esporte, o entretenimento, ele ocupa o espaço correto que tem que ocupar na sociedade. Ou seja, você não tem torcedores que vão agredir as famílias dos atletas ou que vão agredir pessoalmente o atleta, quebrar um vidro de um carro, ou pichar o clube. Você não tem esse tipo de situação no Japão. O esporte, eu sempre falo isso, o futebol está dentro de um setor chamado esporte e entretenimento, em que você escolhe como você gasta seu tempo livre. Você pode gastar seu tempo livre vendo um filme, pode gastar seu tempo livre indo ao teatro, ou você pode gastar seu tempo livre indo a um estádio com a sua família e seus amigos vendo futebol. Mas assim, ele não pode passar, né? Se você não gosta de um filme, você não pode atacar o ator, ou vai numa peça de teatro, não gosta e joga laranja lá nos atores ao vivo. As coisas não são assim. Então, o futebol no Brasil, claro que não só no Brasil, a gente teve um problema grande, né, na época da Inglaterra com os hooligans, e acho que na Europa tem essa paixão também dos latinos, mas ela não deve ultrapassar a paixão em si, né? Não pode virar violência, né? Então, acho que uma, uma coisa que não acontece no Japão é justamente esse ataque pessoal. Às vezes eu me surpreendia por esse choque cultural. Por exemplo, o Ademilson cansou de dar autógrafo pós-jogo depois de ter perdido, né? E você tinha um monte de criança lá pedindo autógrafo depois de uma derrota, coisa que dificilmente acontece aqui no Brasil. Então, sim, respondendo aí, corroborando o que você está dizendo, eu acho que atletas que, sobretudo se eles têm uma parte física privilegiada, eles podem ter muito o perfil de performar bem no Japão, porque o Japão tem muitos atletas técnicos, mas eles não têm tantos atletas, né, com um físico mais de explosão, um físico, um atleta com maior estatura. Então, se o atleta tem essas características, muita explosão, muita velocidade, muita força, são atletas que
certamente tem chance grande de ir bem no Japão. O Sábio, de fato, é um cara meio diferente, porque ele não é nada disso, é um cara mais técnico, mas ele melhorou muito o jogo dele, sobretudo na questão de intensidade fora com a bola nos pés, que é uma coisa que a gente fala para todos os nossos clientes, né? Que os jogadores, eles, sobretudo os brasileiros, eles jogam muito bem com a bola no pé. Você joga menos de 5% com a bola no pé, um jogo de futebol, né? Então, muito menos do que 5%. Então, se você não sabe jogar sem a bola, você tem uma dificuldade. O mercado japonês exige que você jogue sem a bola. Então, muitos atletas acham que vai ser assim um pouco mais fácil, porque vão levar na fisicalidade quando estão com a bola. Quando eles estão sem a bola, eles precisam participar da partida. E isso é um choque no início, né? Você jogar sem a bola, né? O brasileiro não está muito acostumado com isso. Mas tirando isso, sim, eu acho que é um mercado que a Liga Brasileira, tecnicamente e fisicamente, eu acho que está acima da Liga, e financeiramente também está acima da Liga Japonesa. Então, você pode ter um atleta que não vai tão bem aqui no Brasil e pode chegar lá e, e muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte: a gente vai sair da parte de futebol, de bola, e vai para a parte de negócios. E aí Tá também bom. sai, embora o Matheus continue o mesmo apresentador, sai o Matheus da J-League Insider e entra Tá o bom. Matheus, que tem outro projeto também relacionado ao futebol japonês. Eu quero pegar a sua visão sobre esses mais do mundo dos negócios assim. Eu e o ex-jogador, o Paulo Jamelli, a gente tem um grande projeto de conectar a J-League com o Brasileirão, né? A gente gostaria de formular parcerias, trazer direitos de transmissão de volta, quem sabe até abrir um escritório da J-League aqui no Brasil para que a gente ajudasse, né, o desenvolvimento dos clubes de lá, dos clubes daqui, fechar parcerias. Como que você enxerga hoje esse mundo das parcerias do futebol? Porque muita gente no Japão hoje reclama que as parcerias que os clubes japoneses formam com os clubes europeus está servindo mais para os clubes europeus tirarem os destaques a preço baixo sem nenhuma contrapartida, né? Como que você está enxergando esse movimento de parcerias entre os clubes e como que o Brasil poderia se encaixar com o Japão nesse cenário? É interessante você perguntar isso, Matheus, porque na Magnitude participou de uma construção de parceria entre o Sagantoso, que hoje está na J2, com o Goiás, que está na Série B. São clubes que têm características parecidas ali de formação de jovens, manutenção de elenco na primeira divisão com menos orçamento, eles têm um trabalho de inteligência interessante. Eles não assinaram formalmente, mas tem essa aproximação que foi feita. De fato, é muito difícil essa questão das parcerias, porque essa definição de escopo, ela não é tão simples, porque o que o clube europeu quer? O clube europeu quer, de fato, é, atletas do elenco que são caros, ele liberar orçamento. Talvez esse jogador saindo da Europa, dependendo do nível da liga, indo para o Japão, ele vai performar bem. Então, também interessa para o clube japonês receber esse tipo de atleta, mas interessa muito mais para o clube europeu mandar atletas. 11 de cada 10 japoneses que saem da faculdade querem ir para a Europa. Então, vários clubes japoneses precisam ter uma multa menor, porque são uma das principais exigências dos jogadores que são destaques ou que saem do segundo grau, né, lá de lá, do high school ou do college, de lá, da faculdade, eles pedem para a multa ser baixa para a liberação para a Europa. Por quê? Porque eles querem ter a oportunidade de jogar na Europa, até menos com a visão financeira, claro que também, mas com a visão de performance, dele querer ser desafiado num mercado mais forte. Então, essas parcerias, o escopo dessa parceria não é tão trivial de ser desenhado. Então, acho que esse é um desafio, mas de fato, há várias parcerias e muitas parcerias ficam só no papel. Você pergunta para os clubes, o que de fato aconteceu? Não aconteceu muita coisa, a gente assinou, mas não teve troca, não teve know-how. Eu atribuo isso a alguns motivos. Primeiro, porque você às vezes faz mais para dar uma resposta ao patrocinador, para dizer que você tem essa parceria, mas você não coloca em contrato dentro do escopo essa amarração de troca obrigatória a cada ano, que é o que a gente estava construindo nesse exemplo que eu dei aqui do Sagantoso com Goiás. E também porque
você precisaria pré-estabelecer orçamentos para você fazer isso, porque é caro você visitar um clube no Brasil, vindo do Japão, vice-versa, ou até na Europa. É caro que você mande o teu staff para trocar know-how. E o que que é trocar o know-how? É usar o iScout? O que que é usar? O que que é troca de know-how? É você dizer como é que você estrutura o teu dia a dia da base ou do profissional. Então, eu acho que essa é uma diferença maior, porque como o Japão não tem o sub-20, que é o grande alimentador da Europa ali, o sub-19, o sub-21, dependendo do país, é o grande alimentador no Brasil, o sub-20. O grande alimentador do profissional, como você não tem, agora até está tendo esse debate se vai ter ou não, mas como historicamente você não tem, a realidade é muito diferente dos jogadores, em termos de idade, em termos de projeção de financeira também. Então, eu acho que é desafiador. Por outro lado, eu sou um entusiasta. Eu acho que a DAZN, quando entrou, ela mudou o nível de investimento da liga, colocou uma liga, tudo bem, que foi tudo por streaming, mas colocou um nível de investimento muito grande, que até trouxe grandes nomes europeus, né? Para o Podolski jogou, Fernando Torres, o Iniesta. Outros grandes empresários que foram bem-sucedidos em suas respectivas áreas se interessaram pelo futebol, por esse soft power que existe no futebol. Acho que o grande exemplo disso foi o campeão da J2 do ano retrasado, que é o Matias Elva, né? O Demilson até participou dessa finalzinho dessa campanha. Perdão. E eu acho que a tua ideia de pegar, por exemplo, esse conteúdo de Brasil, dado que você tem essa quantidade de gente japonesa aqui. A J-League eu vi, se eu não me engano, acho que não sei se é na Band, acho que a J-League acho que está passando aqui, depois você me corrige, mas para lá, para lá eu acho que não. Então, do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei como é que isso funcionaria, mas eu sou super favorável, eu acho que tem demanda se você empacotar esse produto de uma forma que engaje, por exemplo, a quantidade de brasileiros que jogam na J-League, e a quantidade de japoneses que moram no Brasil. Eu entendo que esse produto é um produto vendável, viável. Ah, de que forma? Teria que estudar um pouco melhor como é que a gente explora essa propriedade, mas eu acho essa ideia boa. Levar o Campeonato Brasileiro para lá, claro que você tem um debate da Liga ainda que não existe, a Liga aqui. Como é que você faria? Você tem dois grandes blocos, né? Um se chama até de Liga, mas não tem uma Liga no Brasil. Ficaria mais fácil essa Liga, se existisse, para você de fato vender os direitos no exterior. Então, todo mundo quer ver o novo Neymar, né? Jovenzinho jogando. Então, se você, né? E o Brasil tem tantos craques todo ano sendo vendidos por valores muito altos, existe também um desejo muito grande por sermos pentacampeões, por termos sido pentacampeões lá, inclusive no Japão. Então, acho que a Ásia gosta muito. O Brasil tem uma rejeição muito baixa, né? Todo mundo gosta da seleção brasileira. É o segundo time de todo mundo. Entendo que no nível da liga hoje, da Série A, eu sem medo de errar, né, top 10 do mundo em termos de qualidade. Então, o conteúdo é muito bom também. Então, acho que o caminho, ao contrário, também faz sentido. Eu acho que você já tem um parceiro que você falou, acho que você está indo para o caminho certo. Eu acho que estamos no início de uma curva exponencial em que tudo vai estar mais integrado. Se você conseguir colocar no streaming, talvez faça mais sentido. Não sei, a Amazon fez alguns movimentos super interessantes agora com a NFL e pagou valores muito maiores do que os outros. Eu não sei aonde, né? Não sei se a DAZN sozinho vai ter fôlego para brigar com esses caras tão grandes, tipo a Netflix, quanto a Amazon, a Apple, mas eu acho que tem que provocar esse caminho, tem que estudar, e eu acho que os dois lados têm sentido. Eu acho que você botar na conta lá do lápis, talvez você faça um modelo mais no sucesso do que no custo fixo, porque vai ter uma quantidade de risco grande de empacotar, vai levar tempo para esse negócio virar. Mas eu acho que a ideia é boa. Não sei, não sei, não sei, não sei os econômicos desse troço, sabe? Mas eu acho que faz bastante sentido olhando o macro. Tem que fazer conta, mas eu vejo os fundamentos são bons. Não, exatamente. E hoje, né, acho que a maior dificuldade de quem acompanha a nossa página hoje, é justamente essa coisa de transmissão, né? A J-League já passou aqui na Já cultura passou, não quando passa. começou e no ano da pandemia no OneFootball, no aplicativo OneFootball. Agora a transmissão é via YouTube, no YouTube da Liga, em narração em inglês,
muitas vezes a galera não acompanha justamente por ser narração em inglês. Para lá também, acho que é só no Brasileirão Play, se é que isso ainda existe. E é que nem a gente falou no começo, né? Os japoneses demoram muito tempo até pegarem confiança e até fecharem a negociação. A gente está vivendo isso na pele de conversar os direitos da J-League, né? Mas eu queria até, em cima disso, perguntar para você como que você enxerga o potencial vendável, né? O potencial de vender a J-League aqui no Brasil. Um produto atrativo, que, por exemplo, jogos às 7 horas da manhã, hoje você não tem um jogo de futebol nessa faixa de horário. Como que você enxerga o potencial da J-League como um produto no mercado televisivo brasileiro? Você tocou, acho que talvez num ponto nevrálgico, né? O fuso horário é o grande desafio, né? Teria que mudar a cultura das pessoas de ver, talvez isso seja mais difícil. O que, pensando na construção de um negócio, se você não colocar um custo alto fixo, talvez você consiga construir uma solução em que o retorno financeiro ele vem porque você não tem uma estrutura tão cara para pagar pelos direitos na frente. Ou seja, você talvez faça uma estrutura de profit sharing junto com o detentor, que se não me engano é da DAZN até agora, mas e que ele tome o risco junto com você da demanda. Porque, de fato, é um grande ponto de interrogação se as pessoas vão consumir conteúdo de futebol de manhã, se esse conteúdo, com essa qualidade, ele vai conseguir prosperar. Então, talvez a construção seja mais nessa estrutura de sucesso do que fazer uma coisa que você pague, né? Eu me lembro que eu conversei com uma pessoa na Inglaterra que tinha muitos anos de experiência na antiga Trafic, né? Que tinha os direitos de televisão da Comebol, e ele falou a experiência toda dele é parte de direito de televisão, ele não é brasileiro, mas fala português. Ele comentou que quando o Neymar saiu da Ligue 1, a audiência foi para traço, foi para zero, né? Que o brasileiro via a Ligue 1 por causa do Neymar. Então, eu não sei, em relação à questão do Japão, quais seriam os âncoras para serem os percebidos pelo mercado brasileiro de que esses caras são os caras que eu quero ver. Tem muito isso, né? Então, quando você tem o Iniesta, quando você tem um cara que é um grande nome, facilita você vender esse produto. É claro que você tem brasileiros que vão bem, né, no Japão, mas esses caras têm eco aqui no mercado brasileiro. Então, isso que acho que essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, mas eu acho que essa é uma pergunta que vai fazer parte da tua tomada de decisão de comprar esse direito. Eu acho que ter esse direito e tentar explorar aqui numa estrutura de profit sharing, não sei se estou indo muito no tecnicismo aqui, mas estou trocando ideia mais do business que você falou, talvez seja melhor do que você comprar e ficar com risco da demanda aqui. Porque, de fato, eu acho que é um ponto de interrogação. Como é que ia antes da pandemia? Ia bem? Eu não sei. Não sei os números. Como é que a DAZN hoje tá em termos de produto? Ela conseguiu monetizar o que ela investiu? Me lembro que o investimento que a J-League exigiu para passar o direito de televisão para a DAZN foi muito alto. E aí, no meio da pandemia, houve uma extensão em que a DAZN falou, olha, eu não tenho como recuperar o investimento dentro desses 10 anos. Aí esticou-se mais um pouquinho para justamente ter uma viabilidade econômica. Como é que está isso? Está sendo viável? Não está? Eu não sei como é que é a viabilidade do conteúdo em si. Eu não sei se a DAZN está feliz ou não com o mercado japonês, né? Acho que esse seriam os caminhos, né, que eu procuraria. Tanto fazer um acordo mais no sucesso aqui, quanto conversar com a DAZN, G-League, para entender, né, para ver como é que está essa relação. Ou seja, não sei, acho que é 2027 que vem, os caras já estão falando de renovação, não estão? Há outros grupos competidores que querem pegar, teria que entender. Porque a DAZN tem um sócio que é um sócio americano, grandão, com um grupo que tem uma holding de investimentos, mas tem também a Dentsu, que é uma gigante, que é japonesa, que é uma sócia minoritária, mas que faz a diferença nessa parte de distribuição, porque ela já tem esse know-how de distribuição no mundo inteiro de direito de televisão, direitos autorais ali desse conteúdo esportivo, né? Será que eles estão felizes?
né? E teria que ter essa conversa com os acionistas ali para entender. Eu adoraria, né, ter esse produto de volta, mas tem que ver que essa questão de fuso, por exemplo, a Arábia Saudita, eu acho que eu confundi com isso. Eu acho que a Arábia Saudita conseguiu colocar o conteúdo na Band, se eu não me engano. Então, a Liga Saudita hoje está na Band. Acho que não é a Band principal, é a Band Esporte, porque é TV paga, mas é um começo. Mas a diferença de audiência entre a TV aberta no Brasil e a paga é abissal, porque a gente está num país com renda per capita baixa. Então, você conseguir colocar numa TV aberta, mesmo que seja num canal que é menor do que os canais mais conhecidos, talvez o público seja bem maior do que na TV por assinatura. Então, acho que tem que conversar com quem a gente entende pouco desse tema, mas estou só provocando aqui acho que as variáveis estão por aí. Tem que conversar com a turma em relação, será que uma Band da vida, lembro que eles pegaram a Fórmula 1, talvez sem muita pretensão, não tinha brasileiro e tal, e a Fórmula 1 começou a se tornar um produto muito bom e deu um super retorno para eles. E era um pato feio que a Globo já não queria mais. Então, às vezes você tem caminhos que podem viabilizar, mas talvez se estivesse na Band Esporte, eu não sei se a Fórmula 1 viraria o sucesso que virou. Então, a TV aberta no Brasil, para a realidade econômica da nossa população, acho que faz diferença. Talvez esse caminho pudesse ser explorado, né? A Band já tem esse DNA de esporte, mas você tem outras redes de TV, enfim, agora, não sei se eles teriam interesse nisso, né? É até interessante você falar nesses termos mais técnicos, até para o pessoal também começar a entender um pouco mais, né? Porque muito fica nessa questão do fuso, aí uma hora vem para essa parte do grande craque que você citou, e é até o ponto da próxima pergunta que eu ia te fazer, né? A gente está vendo a Liga Saudita, que você mesmo citou, com o Cristiano, o Neymar mesmo de saída levou muitos craques a jogarem lá, o Benzema também por lá, agora o Al-Ahly tentando fazer um movimento para cima do Vinícius Júnior. Esse crescimento da Arábia Saudita baseado nesses grandes jogadores, como que cresceu o movimento, a demanda de trabalho para a magnitude e também como que você enxerga o crescimento da Arábia Saudita nas ligas ao redor dela, a J-League, por exemplo, mas também a Coreia, o Catar, ligas asiáticas que agora podem receber jogadores de segunda prateleira, mas que, bom, ok, vou jogar então contra o Cristiano Ronaldo na Champions, pelo menos. Sim, não, a Arábia Saudita, assim, eu acho que uma visão lá, eu até tive em Riad no ano passado, pela primeira vez, fiquei impressionado com o que eles estão fazendo lá. Acho que a visão ainda não tinham sido confirmados como a Copa do Mundo 2034, todo mundo sabia, mas ainda não tinha sido confirmado, que foi confirmado agora em dezembro. Mas o que eles estão tentando fazer lá é transformacional, porque, diferentemente de alguns outros países ali da região, o saudita gosta do futebol. Então, você tem público nos estádios, diferentemente de outros países ali ao redor. E, claro, ele viu um país menor sediando a Copa do Mundo, menor em termos de população, em termos de poderio político e econômico. Então, acho que ele também, e ele viu um outro, né? Então, o Catar sediou uma Copa e os Emirados Árabes têm o maior grupo de futebol do mundo, que é o City. E ele, que é o, o primo rico, ele falou: Poxa, eu aqui, né, como é que eu não estou participando aqui dessa festa e o soft power do futebol, né? Ou seja, a quantidade de negócios que você gera por ter essas estrelas na sua liga, né? Esse produto fica muito melhor. Então, eu acho que a gente vai ver aí 10 anos de bonança no futebol árabe, muito por essa visão de transformar a Arábia Saudita num destino de turismo, lazer, e isso passa pelo esporte e entretenimento, aquela história que a gente falou antes. Então, eles estão investindo em tênis, eles estão investindo em golfe, eles estão investindo no futebol, e aí a demanda, com o chapéu da magnitude, poxa, a gente passou a fazer negócios por lá. Então a gente tem um cliente que era o treinador do Sub-20 do Flamengo, que foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Depois o Felipe Luiz, acho que foi do Campeonato Mundial, e ele foi campeão da Libertadores. O Mário Jorge, é cliente nosso, foi para a Arábia Saudita ser treinador da seleção Sub-17. Então hoje ele está como treinador da seleção Sub-17. E o trabalho que está sendo feito das seleções, trazendo profissionais
de fora para treinar, para ensinar os profissionais locais, de fato são coisas de longo prazo, uma visão ali do país, né, sobretudo do príncipe, né, o MBS, que eu acho que é o príncipe que vai ser o herdeiro que já toca, hoje em dia ele já é o principal, e ele tem essa visão de abrir mais, né, a economia do país e de abrir mais a cultura em relação mais às práticas ocidentais, para poder atrair mais gente para o turismo em Riad, algumas cidades litorâneas também, e o esporte é como se fosse uma pedra fundamental disso. E o futebol, dentre os esportes, é o principal. Então você tem vários outros esportes, mas de fato você faz ali uma afirmação, né? Quando você traz o Cristiano Ronaldo, ele não trouxe o Messi por um detalhe, mas você traz o Neymar, traz o Cristiano Ronaldo, tenta o Messi, está tentando o Vinícius Júnior, traz o Benzema e N outros, né? Então o produto fica muito melhor. Para a magnitude em si, a gente tem alguns atletas que estão bem na Europa, né? O Léo Duarte, o Robson Bambu, esses caras acho que são talvez alvo do mercado árabe, mas o mercado árabe tem consumido menos atletas, por exemplo, do Brasil para a Arábia hoje, a primeira divisão da Arábia, eles estão tentando dedicar esforços para pegar atletas de mais nome na Europa diretamente. Então, esse movimento é um movimento que eu acho que está mais Europa, Arábia Saudita, do que Arábia Saudita do Brasil. O Matheus Castro, que eu acho que está até voltando para o Nagoya, saiu do Nagoya e foi bem. Teve uma lesão e tudo, mas foi muito bem no mercado, né, árabe. Então, teve esse movimento J-League, algumas sondagens também para o Sábio aconteceram, mas eu acho que a primeira divisão saudita ela quer se posicionar como um conteúdo premium, em que atletas premium vão jogar lá por uns valores, né, muito altos. Então, eles vão majoritariamente consumir Europa. Mas eu acho que para a Ásia, o que vai levar é um nível. Eu acho que a CL vai ter mais clubes árabes disputando título. Isso sim. E aí, um nível de mídia que esses caras trazem para a ACL é totalmente diferente quando você tem dois, três grandes atletas e você tem 30 grandes atletas na liga. Então, os times todos têm jogadores que o público em geral conhece. Eu acho que isso que eles querem fazer. Eu acho que eles vão fazer isso com sucesso, né? A gente vai ter 10 anos para, no mínimo, né? Eu acho que depois da Copa, não acho que vai acabar o futebol lá. Eu acho que o futebol deve permanecer mais com pessoas locais, talvez com nível de investimento diferente. E eu acho que eles estão querendo muito formar o árabe para que o árabe consiga competir em bom nível. Ou seja, que a seleção local seja uma seleção competitiva daqui a 10 anos. Eu acho que eles vão fazer assim, recursos eles têm e eles têm feito esse movimento. O impacto que isso vai ter no Japão, eu acho que talvez mais esses cruzamentos na ACL vão ser cruzamentos com muito mais mídia. Imagina só, o Cristiano Ronaldo, me lembro que na época que o Barcelona fazia pré-temporada no Japão, era uma loucura, porque ia o Messi, o Neymar, o Suárez. Quando for jogar em algum time da Arábia, que tem um desses grandes nomes, né, o Cristiano Ronaldo, o Benzema, no Japão, eu acredito que vai ter um público muito grande, né? Até não só de ticket, mas de venda de imagem ali. Acho que a Ásia, me lembro que a Ásia sempre foi o grande foco do Real Madrid lá atrás, que hoje em dia já conseguiu fazer isso, todo mundo, né? Torce para o Real Madrid, torce para os times da Premier League na Ásia. Isso foi um negócio que 20 anos atrás que começou, né? O Beckham foi para fazer pré-temporada, vendeu camisa para caramba. Então acho que a Ásia tem isso, né? Consome muito a Europa, né? E o Japão juntando com o calendário da Europa, a Arábia já vai ficar mais integrado ainda. Então, eu acho que o Brasil não vai conseguir fazer essa mudança por causa do temperatura mesmo, e calendário escolar, mas a gente vai ficar fora dessa integração, infelizmente. Pois é. E para a gente encerrar, voltando, né, ao tema central da entrevista, os 10 anos que a Magnitude faz negócios no Japão, queria que você fizesse, para a gente encerrar a entrevista, um panorama do que foram esses 10 anos, na sua visão como CEO, e o que você espera dos próximos 10 anos de parceria aí de negócios no Japão, com o Japão investindo cada vez mais, se Deus quiser, no futebol brasileiro também, levando nossos jogadores para lá para conhecerem também essa liga maravilhosa que é a J-League. Não, bacana a pergunta. Ó, olhar para trás, acho que foi uma trajetória assim de muito trabalho, né? Mas também de muito sucesso. Eu pessoalmente fui 18 vezes já para o Japão na última década, então fui bastante aqui. A questão, até voltei, ainda estou confuso bem.
bem trocado, que acho que é um dos grandes desafios aí, a distância e o fuso, né? São os dois grandes desafios para fazer negócio no Japão, para ir lá. Mas assim, a gente começou com um nível de acesso ao mercado mais restrito, normal, né? Com um cliente que foi fundamental para a abertura do mercado, e ele acabou sendo dominante por lá. Na época foi a maior venda do mercado japonês, de 2016 para 2017, quando ele foi comprado de São Paulo. Foi o Admilson, né, por 5 milhões de dólares. Na época era a maior operação, depois houve outras maiores. E ao longo desse tempo, com as visitas, com também o interesse, né, do país, a forma que eles fazem negócio, a gente gostou muito e se interessou em aprofundar mais. A gente acabou achando uma pessoa que era um brasileiro que foi jogar futebol por lá, jogou profissionalmente, casou com uma japonesa e hoje é o nosso posto avançado, que é o Reinaldo, que é um posto avançado nosso no Japão, que fala a língua fluente e pós-Covid, mais ou menos, que ele tem ajudado a gente. E aí a gente abriu muito o mercado para acesso direto. Normalmente a gente usa, a gente tem um modelo híbrido, né? A gente tem algumas agências japonesas que a gente faz negócio, mas também a magnitude passou a ter acesso, por ter uma pessoa lá, a ter acesso direto aos clubes. Então, muitos clubes hoje a gente fala diretamente, eles passam as necessidades e a gente tenta trabalhar com atletas nossos e também de outras agências parceiras. Então, hoje eu, vamos dizer assim, olhando a década que passou. Para frente, eu acho que com essa bandeira fincada, também o próprio Sávio, acho que foi o segundo grande case de sucesso, que ele está indo para um clube dominante, de grande torcida, está indo para ser assim um dos líderes, né? O treinador polonês já falou que ele vai ser um dos capitães. Então, acho que ele vai ter uma responsabilidade maior e vai ter também uma visibilidade muito maior. E, e espero eu que ele consiga disputar títulos. Então, isso também para a empresa vai ter um impacto maior, positivo, porque uma coisa que a gente acabou não falando, mas eu lembrei aqui, 3 anos atrás, a G-League aprovou uma lei que permite, antigamente eles não permitiam, que um sócio estrangeiro tenha 100% de um clube no Japão. Então, o Red Bull fez o movimento do OMIA, o OMIA já subiu no ano da J3 para a J2, hoje eu entendo que a aposta grande ali é a J2 já ter o OMIA subindo para a J1 em 2026, até para o Sávio impacta, porque eles vão ter um clássico em Saitama ali, o derby local, e isso eu acho que vai trazer outros investidores, assim como o Matida Zélvia teve um investidor, um bilionário de tecnologia que comprou o clube e fez o clube o sucesso que é hoje, outros é, agentes internacionais vão olhar para o mercado japonês, vão ver que é um mercado bom de se fazer negócio, em que a regra vale, muito organizado, a gente tem um produto muito bom e eles vão olhar ali com viés talvez menos de engajamento local e marketing, que é como os grandes conglomerados japoneses veem, e mais como um negócio, né? Acho que o Red Bull, apesar de ser um grande conglomerado, ele fez essa divisão de ter a unidade de negócio do energético, que eles fazem com excelência, mas também eles fazem com excelência a parte esportiva. Eles se tornaram um dos grandes grupos de esporte, não só no futebol, né? Eles têm Fórmula 1, tem outros esportes radicais. Essa visão eu acho que vai atrair, com essa regra, outros entes para comprarem clubes no Japão e replicarem o modelo do Red Bull. Então, eu acho que essa próxima década vai ser uma década muito positiva, tanto com mudança de calendário do Japão, integrando com a Europa, com essa regra de um investidor, por exemplo, o City tem uma parceria que é meio a meio com a Nissan. Talvez a Nissan fale, olha, eu tenho tanto interesse aqui, eu fui fundado em Yokohama, tenho aqui um engajamento local em Yokohama, mas você quer 100% do negócio? Eu não escutei isso, não, estou só fazendo uma provocação. Pode ser que isso aconteça, e aí fica mais fácil para o sítio tocar também. Né? Então, eu acho que o mercado japonês, e aí, falando da gente, eu acho que a magnitude vai expandir, se Deus quiser, aí, com muito trabalho, nesse mercado mais, vamos dizer assim, propício a negócios, sobretudo para estrangeiros. É isso, é isso. Legal ver esse panorama e legal ver essa projeção para o futuro. Fraga, queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente da J-League Insider, viu? Obrigado. Matheus, parabéns aí pelo programa, né? Por tudo que você tem feito aí pelo mercado japonês. Agradecer também ao Marcelinho, que eu acho que deve ter conversado com você aí para se abrir esse espaço para a gente. Acho que uma coisa você falar para 10 pessoas, outra coisa é você falar para milhares de pessoas, então você acaba aumentando aí, bota um grande amplificador aqui nos nossos conceitos de mercado, na nossa história. E foi muito legal o papo, não sei se eu
falei de mais ou de menos, mas para mim foi super prazeroso, cara. Passou rápido e espero que você tenha gostado também. Não, que isso, adorei o papo, muito. Eu sempre quis saber muito desses bastidores, né? Então foi muito gratificante poder conversar com você sobre esse tema que me chama muita atenção. E de nós da J-League Insider, contem sempre com a gente. Se tiverem alguma coisa aí com o mercado japonês, contem sempre com a gente para estar noticiando os atletas de vocês por lá. Espero ter muitos assuntos para passar para você em primeira mão aí nos próximos anos. É isso. Já acabando aqui, eu já vou publicar essa que você falou do Scorza, que vai dar um abraço, viu? Já é uma Tá, notícia em primeira mão. tá bom. Tá bom? Ok. Obrigado, viu? Obrigado, eu, E cara. Um abração. é isso. E para você que acompanhou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, deixar o comentário. E eu vou deixar aqui embaixo as redes da Magnitude também para vocês darem uma olhada nos atletas deles por lá, que estão no Japão e em diversos lugares do mundo, não só no futebol, em outros esportes também, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima entrevista ou o próximo conteúdo aqui no canal da J-League Insider.